Vamos só amarrar esse dia para que todos compreendam o que se passou hoje no estádio, no lindo estádio do Corinthians, né? No palanque do ato, pelo 1º de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu votos para o pré-candidato Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. O principal adversário de Boulos na disputa, o atual prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição, já anunciou que irá à justiça contra o Lula e contra o deputado do PSOL por conta do episódio. Vamos ouvir. Esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Doutor Rolo, teve uma infração, um crime eleitoral? Com certeza, quando ele fala tem que votar, isso é pedido explícito de voto e é aquilo que a lei veda. Artigo 36 da Lei das Eleições fala que pedido de voto agora, nessa fase de pré-campanha, é ilícito eleitoral, a pena é uma multa de 5 até 25 mil reais para quem fez o pedido, no caso o Lula, e para quem for o beneficiário. Mas aí tem uma diferença, Caio. Para o beneficiário, tem que ficar demonstrada a ciência prévia dele. Então tem que ficar provado que o Boulos sabia que isso iria acontecer. Mas em relação ao Lula, eu não tenho dúvida que teve pedido de voto, portanto ele deve ser punido, pelo menos o Lula. Agora tem esse componente político que você destacou no início do programa. Foi feito um cálculo político, eu não tenho dúvida disso. O Lula ganhou 5 eleições presidenciais, né? 3 dele e 2 da Dilma. Então ele é um político experiente, ele sabe o que pode fazer ou não, e aí calculou que valia a pena cometer esse ilícito hoje. Agora, doutor, só uma dúvida técnica. Hoje eu falei bastante na campanha do Ricardo Nunes, eles apontam a possibilidade de entrar com uma ação, com uma AIGE, né, Ação de Investigação da Justiça Eleitoral, que ao fim e ao cabo poderia tanto cassar o registro da candidatura do Boulos, como tornar o Lula inelegível. Isso pode evoluir? É possível sim, Caio, eu entendo que sim, mas não só pelo episódio de hoje. Se a gente fizer uma comparação, a lei é a mesma. Quando a gente fala de AIGE, a gente vai lá na lei 64/90, né? LC 64/90. Portanto, já é uma lei razoavelmente antiga, já trabalhada, já usada nas eleições, então não é uma coisa nova, não dá para o Lula dizer que não sabia. Só que não basta, eu entendo que não é só um episódio, e esse de hoje foi um episódio. Se a gente comparar com o Bolsonaro lá atrás, quando foi condenado pela reunião com os embaixadores, o próprio ministro Alexandre de Moraes destacou que aquilo era mais um capítulo de uma novela que veio ao longo de todo o governo Bolsonaro, falando mal da justiça eleitoral, falando mal das urnas eletrônicas. Aqui, se houve, isso tem que provar, se houve uso de recursos públicos, né? Se houve a transmissão, inclusive a notícia que eu tive agora é que foi retirada essa retransmissão, né, das redes sociais dos canais públicos, né? Da rede de televisão, de rede de rádio, redes públicas, isso foi retirado. Mas se ficar provado que isso foi utilizado para, de alguma maneira, beneficiar o Boulos, de propósito, com dolo, aí sim a gente estaria falando nas mesmas circunstâncias lá atrás. Abuso do poder político, uso de recursos públicos em prol de uma campanha. Mas para uma ação AIGE, como você falou, Caio, e é isso mesmo, mas não agora. Eu acho que mais para frente, e aí vai ser fruto de vários atos. Lógico que o presidente Lula vai ser observado daqui para frente, então se ele continuar nessa atuada, eu não tenho dúvida de que isso pode acontecer sim, tanto para o Boulos, seria o candidato beneficiário, quanto para ele, Lula. Ô, Rafael, quanto que o Boulos precisa do Lula? Quanto que um gesto como esse que a gente viu é essencial, é fundamental, é necessário para o Boulos ganhar a eleição? É uma parte importante, acho que não diria que é uma condição necessária, porém não suficiente para o Boulos ter um bom desempenho
aqui na eleição. Então, essa relação do Boulos, sobretudo no eleitorado de menos escolaridade, que é um eleitorado que, nesse momento, está mais distante do Boulos, o Lula como um atalho informacional, alguém que torne o Boulos mais conhecido, acho que é um passo importante. Agora, a gente já viu experiências de que, mesmo no Lula, com o auge da popularidade, né, pensando nas campanhas anteriores, aqui com a Marta e outros casos, o indicado, entre aspas, do Lula não teve um desempenho dos mais positivos, isso quando ele tinha uma popularidade muito fora da curva. Nesse momento em que, embora ele tenha um capital político forte, mas também tem uma rejeição alta, na minha leitura não será o Lula que será o elemento definidor do quadro político aqui na capital. É interessante que eles falam aqui, já a campanha do Boulos, eles dizem que tem regiões da cidade que o Lula ganhou e que hoje o Nunes que ganha, né, em relação ao Boulos, né? E por isso que tem essa estratégia do Lula colar, porque ali, de fato, é diferente até da situação da Marta em 2008, né? Porque a Marta já era uma prefeita, candidata à reeleição, conhecida e bem votada na periferia. Agora, por incrível que pareça, assim, contrariando o senso comum, o Lula vai bem em regiões que o Ricardo Nunes vai bem. E daí ajuda a gente a entender esse cenário, né? O Boulos não entrou na periferia ainda e precisa do Boulos para entrar. Acho que o Lula está fazendo esse movimento, a própria escolha da Marta, que possivelmente deve ser a vice-candidata do Boulos, né, integrando a chapa, também tem a ver com essa estratégia. O problema é que, no fundo, a gente tem um eleitorado muito pequeno que é capaz de mudar de um lado para o outro. Essa é uma campanha que tem muita cara de seguir polarizada, talvez até em função do número de candidaturas, o Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes tem até uma dificuldade no início da campanha um pouco maior, mas me parece que é questão de tempo para a gente ter o jogo político entre esses dois candidatos. E como você destacou na abertura do programa, essa campanha vai ser lida a partir da política nacional. Queiram os eleitores ou não, essa vai ser a interpretação que vai ser dada, derrotando ou o Lula perdendo aqui em São Paulo. Vamos jogar isso até para o Daniel. Daniel, o quanto que... Eu joguei para o Rafael o quanto que o Boulos precisa do Lula. Agora, o quanto que a vitória do Boulos é importante, essencial, fundamental, até para a segunda metade do governo Lula e para o projeto político que o Lula representa ser reeleito em 2026? Caio, geralmente eu costumo dizer que o efeito do resultado das eleições municipais nas eleições presidenciais 2 anos depois costuma ser superestimado. Nesse caso, eu acho que a gente está falando de alguma coisa que realmente tem impacto. Vamos pensar com a cabeça, fazer um exercício, propor um exercício de pensar com a cabeça do Lula e do PT para entender como que se deu essa declaração de hoje, esse escorregão ou algo já imaginado, enfim, mas em que contexto se deu? Se o PT, o governo e a esquerda têm um resultado mais positivo do que negativo nas eleições de outubro agora, em quase todo o país, no Nordeste, em capitais do Centro-Oeste, o PT cresce no número de prefeituras, vereadores, a esquerda cresce significativamente, contém o bolsonarismo em algumas capitais consideradas mais chave, mas perde São Paulo, isso dificilmente poderá ser apresentado como uma vitória. Se você perde São Paulo, por mais que o resultado nacional lhe seja favorável, vai ser muito difícil vender isso como uma vitória de Lula. Isso tende a enfraquecer um pouco o seu cacife, o seu potencial para 2026. E pior ainda, porque é uma derrota não para um bolsonarista raiz, porque Ricardo Nunes não é isso, mas ele é notadamente alguém apoiado por Bolsonaro e pelo círculo bolsonarista e alguém de um partido que hoje integra a base de Lula. E mais do que isso, muita gente hoje, aqui em Brasília, aposta que Alckmin não deve ser o candidato a vice-presidente de Lula em 2026, que o candidato a vice deve sair do MDB. Ora, seja quem for esse candidato a vice do PMDB, Helder Barbalho, Simone Tebet, Renan Filho, puxa, com uma vitória na principal cidade do país de um MDB que não é governista,
a equação fica um pouco mais difícil. Inviabiliza o MDB na chapa de Lula em 2026? Não, mas você tem mais tensões internas. Então, Lula, o PT e a esquerda contam muito com essa vitória em São Paulo para fortalecer seu discurso e a preparação da campanha para 2026, sem dúvida nenhuma. Só antes de trazer aqui para o Rafael, que ele pediu a palavra, é importante que o Daniel falou do MDB e o presidente, o MDB que tem 3 ministérios na esplanada de Lula, né, são 3 ministérios, e o presidente do MDB, o deputado federal Baleia Rossi, foi às suas redes sociais criticar justamente essa atuação do presidente Lula. Está aí o tweet do presidente do MDB nacional dizendo e fazendo críticas à participação do presidente e à fala do Lula. O que diz o Baleia Rossi? Abre aspas. Em vez de ofertar esperança aos trabalhadores no 1º de maio, o presidente da República foi a São Paulo com a estrutura do governo para fazer campanha eleitoral contra o MDB, partido com 3 ministros que tem feito um trabalho exemplar para o país. Respeitar a lei eleitoral é respeitar a democracia. O chefe da nação deveria dar o exemplo. Importante ressaltar ainda que no Congresso Nacional, nossos 44 deputados e 11 senadores têm tido uma ação colaborativa propositiva desde 2023. Do MDB partiram as iniciativas da PEC 45 da reforma tributária, o projeto Pé de Meia e a COP 30 em Belém, todas adotadas pelo atual governo federal. E aí, Rafael? Eu só queria adicionar um ponto ao que o Daniel mencionou, da importância da eleição em São Paulo para o pleito nacional. Ela também pode passar pela relação com o Tarcísio, o governador de São Paulo, e um dos nomes que possivelmente pode ser, certamente vai ser cotado, né, para ser o candidato alternativo em 2026. E note que na fala do Lula, que a gente acabou de passar, ele faz lá referência, né, que o Boulos estaria concorrendo com 3 opositores, né? E aí cita o nível estadual, que muito possivelmente esse nome também vai sair aqui da cidade, então, daqui do estado. Não tem dúvida de que a eleição é super importante, num cenário político tão polarizado. A polarização PT-PSDB nasceu aqui, em alguma medida a continuidade PT-Bolsonaro também foi alimentada aqui em São Paulo, de tal sorte que vai ser inescapável a gente fazer essa ligação entre o resultado de 2024 pensando lá na frente. Doutor Rolo, há um poder de contenção da Justiça Eleitoral contra atitudes como essa? O senhor percebe, o senhor nota que essa reação toda política, estamos falando do presidente de um partido que tem 3 ministérios, né, no governo Lula. E amanhã, muito provavelmente, a área jurídica do MDB já anunciou que representará o Ministério Público e também entrará com uma ação na Justiça Eleitoral. A Justiça tem o poder de contenção contra um presidente da República experimentado, como o senhor mesmo disse, em eleições, ou não? Nessas horas, vale o cálculo, preciso colar minha imagem à do Boulos, preciso fazer o Boulos ter o meu eleitor na periferia e dane-se aí 5, 10 mil, 15 mil reais de multa para a gente, porque na verdade não é o presidente que paga, provavelmente é o Partido dos Trabalhadores ou a União, não interessa, né? Qual que é a capacidade da Justiça de conter ao longo do ano, não só o presidente Lula, mas estou falando lideranças desse porte? E esse é o raciocínio que a gente tem que ter, Caio. A Justiça Eleitoral tem que ter poder de contenção, tem, né? É para isso que existe, de disciplinar, regulamentar a disputa, e tem que mostrar que está vigilante. Lógico, o Poder Judiciário só age quando é provocado, como você mencionou, amanhã deve ter lá meia dúzia de representações contra isso que a gente viu hoje, contra o discurso que a gente viu hoje. E a Justiça Eleitoral tem que deixar isso bem claro, porque senão o raciocínio vai ser sempre o mesmo. Uma multa de 5 mil a 25 mil reais vale a pena dadas as circunstâncias. Foi um evento onde compareceram aí algumas, acho que milhares de pessoas, talvez menos do que o Lula imaginava, porque ele reclamou disso, mas alguns milhares
milhares de pessoas, foi divulgado por toda a grande imprensa no Brasil, principalmente em São Paulo, onde era o objetivo, então valeu a pena. Então esse raciocínio não pode passar para todos os outros candidatos, porque senão todo mundo vai cometer ilícitos eleitorais fazendo cálculo, 5 mil de multa ou 25 mil de multa, vale a pena. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, Caio, eu vi nas redes sociais gente cobrando, né? O ministro Alexandre Moraes tem que dar o exemplo, não. Esse processo, essas representações, se forem ingressadas a partir de amanhã, vão ser julgadas pela Justiça Eleitoral, primeira instância aqui em São Paulo. Começa na primeira instância, se houver recurso TRE de São Paulo, depois é que chega no TSE. E tem uma série de precedentes que a gente pode mencionar aí de gente que já fez alguma coisa parecida com isso e foi condenada. Então, não tenho dúvida da condenação. E essa contenção que você menciona, Caio, vai acontecer sempre. E aí, uma vez, uma ilegalidade, 2, 3, 5, podem virar o abuso, o tal abuso. E aí você soma vários atos deste mesmo nível, com esse mesmo objetivo, né, de enganar a lei, né, passar a lei para trás, você junta vários atos e aí transforma isso numa AIGE, num abuso do poder econômico, num abuso do poder político, e aí sim as sanções são mais graves, como você mencionou, cassação do registro do diploma do Boulos se for eleito lá na frente e eventual inelegibilidade do presidente Lula lá na frente. Daniel, você pediu a palavra, Daniel? Pode falar. Eu queria só tirar uma dúvida com o doutor Alberto Rolo, porque a dúvida é a seguinte, entre uma multa de 5, 10, 15 mil reais, que vamos combinar, não faz cosquinha ali ao caixa do PT, nem se o Lula precisasse pagar isso como pessoa física também faria cosquinha. Entre isso e a cassação de um registro de chapa ou uma declaração de inelegibilidade por 8 anos do presidente da República, que é um cenário extremo e por hora, soa absolutamente exagerado, existe algum caminho do meio possível? Existe uma possibilidade de impedir que Lula chegue a participar de comícios ou de atos da pré-campanha eleitoral de Guilherme Boulos, por exemplo? Não tem não, Daniel. Sua pergunta é muito interessante. Isso é uma obrigação do Congresso Nacional, né? Eles é que têm que melhorar as normas jurídicas, mas não tem o meio do caminho. Ou é a multa por propaganda antecipada, artigo 36 da Lei das Eleições, ou é a AIGE, como falou o Caio no início do programa, que é o artigo 22 da LC 64/90. Não tem meio do caminho, não dá para você aplicar uma sanção no meio do caminho, a legislação não prevê. Agora, você colocou bem, Daniel, por enquanto eu acho que a gente não pode falar em abuso ainda. Então, nós não estamos falando em cassação de registro, de diploma, até porque não tem candidato, não tem registro, né? E nem inelegibilidade. O que significa que eu entendo que o risco foi muito bem calculado. A multa, como você falou, Daniel, é barato para qualquer um. Vale a pena para ter essa exposição. Bom, doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Caio. Uma boa noite para você, um bom programa. Até uma próxima oportunidade.